Irmãos e irmãs, estendemos a todos os nossos cumprimentos, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. Aqueles eram tempos difíceis. A humanidade como um todo se reerguia do caos que fora a Primeira Guerra Mundial, finalizada no ano de 1918. Os Estados Unidos, em particular, saía fortalecido com a sua economia mais poderosa do que nunca, como representante máximo do capitalismo. Mas a vida para as pessoas seguia atormentada, cheia de conflitos, de dores, de dramas e pesares. Na década de 20 do século passado, se vulgarizava uma doença terrível, que nós conhecemos até hoje com o nome de câncer. E, naquela época, o que se sabia sobre ela era muito pouco. A ignorância campeava. E deu lugar para que surgisse uma série de aproveitadores e aventureiros. E é aí que se situa a figura de um homem chamado Norman Baker, que apareceu nos Estados Unidos propalando na década de 20 que havia descoberto a cura para o câncer. E em Nova York ele fez grande fortuna, iludindo inúmeras pessoas desesperadas por estarem com aquela doença, cuja evolução e consequências não eram muito conhecidas, e que buscaram nele a esperança da cura para aquele mal que as apoquentava. E muitos se desfizeram de todos os seus bens, de todo o seu dinheiro, na esperança de adquirir aquele remédio que lhes garantiria, segundo o seu arauto, segundo Norman Baker, a cura desejada para o câncer. No final da década de 20, a economia norte-americana apresentava sinais de grande crise, que foi protagonizada no episódio da queda da Bolsa de Valores de Nova York, no ano de 1929, que afetou todo o planeta, que estava sob a influência da economia norte-americana. E muitas pessoas em Nova York, antes ricas, tornaram-se miseráveis. Muitos buscaram, desesperadas, no suicídio, uma resposta para a sua tragédia material. E aquelas pessoas que tinham alguma coisa e que acabaram perdendo, tendo sido ludibriadas por Norman Baker, e vindo a morrer do câncer, voltaram para a espiritualidade, cheias de ódio, de rancor e de mágoa. E Norman Baker fugiu de Nova York, indo para o Arkansas, para a cidade de Eureka Springs, onde veio a comprar um hotel falido, chamado Crescent Hotel, e que ele reativou, começando um novo empreendimento, aparentemente honesto, cansado da sua vida de aventuras, de golpes, de ludíbrios. Se assevera comumente o que tem se tornado proverbial, que muitas pessoas escapam da justiça dos homens, mas não escapam da justiça divina. E essa afirmação é dotada de uma verdade transcendental.
porque a justiça divina é deveras muito precisa, agindo de forma imperceptível, atrai os implicados, algoz e vítimas para situações em que a reparação, a reabilitação possam dar-se, possam ocorrer. E assim ocorreu a Norman Baker. Aquelas pessoas que desencarnaram vítimas do câncer e que viram nele um ponto para concentrar a raiva, o ódio, o desamor que as caracterizava quando em vida, passaram a centralizar na sua figura todo o conjunto desses seus sentimentos negativos e passaram a persegui-lo. A grande maioria dos espíritos que desencarnaram em situação de extrema perturbação e desequilíbrio interior e que não estavam aptos a compreender a sua realidade espiritual, a desprenderem-se deste plano de limitações, de coisas de pequena monta, de deixar para trás o que passou e seguir adiante na direção do infinito que se abria às suas consciências, rumaram, atraídos por Norman Baker, animadas pelo desejo de vindita, de vingança, e passaram a assombrá-lo, bem como ao hotel que ele havia iniciado, que ele havia dado começo. E as pessoas que passaram a se hospedar naquele hotel narravam que viam vultos, que sentiam calafrios, que as cortinas mexiam-se sem haver nenhuma corrente de ar, que enxergavam objetos que se colocavam em movimento, pratos que se quebravam, a tapeçaria que mudava de lugar, objetos que levitavam ante a sua visão assustada e corriam dali assustadas, e logo se propalou que aquele hotel era mal assombrado. Norman Baker, identificando inconscientemente a presença das suas antigas vítimas, passa a viver num estado conturbado de consciência, que muitas vezes beirou a loucura. Os seus crimes ficaram olvidados para a justiça terrena. No entanto, ele não pôde escapar de si mesmo, da sua consciência, que é onde, segundo os Espíritos, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, está inscrita as leis divinas. Podemos fugir de Ciclano, podemos fugir de Beltrano, podemos fugir de qualquer um, mas jamais conseguiremos fugir da nossa consciência. Onde as leis divinas estão inscritas, onde a presença de Deus se faz sentir. E foi assim com Norman Baker. Conseguiu fugir de todos, menos de si mesmo, e menos também dos espíritos desequilibrados que ele havia, quando em vida, ludibriado, enganado, prometendo uma cura impossível na época, como é até hoje pelos meios convencionais. E ele passou a viver um drama intenso na sua intimidade, que muitas vezes fez com que ele desejasse a morte, com que ele tivesse pensamentos suicidas, pensamentos autodestrutivos, pensamentos de negatividade
e que o conduziram à loucura, que o surpreendeu precocemente no aguardo da sua desencarnação. E quando mesmo desencarnou, permaneceu vítima dos espíritos ignorantes, perturbados tanto quanto ele, que o escravizaram numa rede de sombras, da qual ele não conseguiu escapar, uma vez que a sua consciência repousava sobre o crime, sobre o erro e sobre essa acusação permanente dele ter vitimado dezenas e dezenas de pessoas e não ter tido o seu erro sido julgado, tornado público e condenado. O Crescent Hotel existe até hoje e estas assombrações que os frequentadores deste hotel noticiam até hoje são exploradas comercialmente por aqueles que gerenciam esse hotel, mas que evidenciam um episódio que é tão velho quanto o mundo, o dos lugares mal assombrados. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, quando publicou no ano de 1861 o Livro dos Médiuns, que vinha dar continuidade ao Livro dos Espíritos, que havia sido publicado um pouco antes, no ano de 1857, ali ele vai dedicar um capítulo exclusivo, que é o capítulo 9, para tratar dos lugares assombrados, né, dos lugares mal assombrados. E ele inicia esse capítulo fazendo um breve escorço, uma breve narrativa histórica sobre os muitos casos de assombração registrados em inúmeros documentos, desde o Antigo Egito até a época em que ele estava encarnado, analisando casos de cemitérios, de casas, de mansões, de estátuas, de museus, de palácios, etc., que, segundo inúmeros relatos, eram assombrados. E Allan Kardec faz um impressionante estudo sobre esses episódios, despindo-os de toda a sua sobrenaturalidade, para ver neles um indicativo, primeiro, do fato da imortalidade, de que somos todos imortais, de que quando morremos, não morremos como muitos acreditam, continuamos vivos e mais vivos do que nunca, portadores da nossa consciência, das nossas lembranças, dos característicos da nossa personalidade, da nossa psique, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas preocupações, etc. Em segundo lugar, da possibilidade do ser, após a sua morte, dar sinais da sua sobrevivência, e que, nesse sentido, eram reputados como assombrações, eram tidos como simplesmente almas de outro mundo, etc. E que Allan Kardec estuda como sendo simplesmente o desdobramento natural da vida, só que em outras faixas, em outras dimensões, em outras esferas, que através de meios específicos, através de brechas, conseguem sinalizar a sua presença, conseguem tornar-se visíveis aos nossos olhos, conseguem tornarem-se impressionáveis aos nossos sentidos. E todos aqui presentes, com certeza, saberiam narrar 1, 2, 10 ou mais casos que presenciaram ou que ouviram dizer
da mãe, dos avós, de um evento deste gênero, porque são muito comuns e revelam a nossa realidade transcendente, revelam a nossa condição de seres imortais, pré-existentes ao corpo, a ele sobreviventes, e seres interexistenciais que podem, mesmo afastados deste plano, por ocasião da morte, vir a comunicar-se com aqueles que ficaram. Esta semana ainda conversávamos com uma amiga que narrou-nos que logo após o decesso da sua avó querida, em sua casa, muitas vezes, teve a impressão de avistá-la na cadeira de balanço, se balançando. E inúmeras vezes, o que certamente não era apenas uma impressão, porque é uma tendência normal de que após a morte o ser está desligado? Ah, tá. Ok, nem havia percebido. É algo muito natural que o ser, depois da morte, independente da sua condição evolutiva, do seu estado consciencial, permaneça algum tempo junto às pessoas que amava, junto dos lugares que frequentava comumente, até que consiga compreender melhor a sua situação, compreendendo que não pertence mais a este plano específico e podendo abrir-se a novas possibilidades que o invisível, que as dimensões espirituais que o esperam, que o aguardam, irão lhe abrir, irão lhe propiciar. Então isso é muito comum. E repetimos, cada um de nós aqui teria N casos, N episódios a narrar. E é muito comum esses seres, então, permanecerem junto do seu corpo após a morte, presenciar o velório, acompanhar todos aqueles que estão ali presentes, participar das conversas e dos diálogos que ali se dão. Daí a importância, de se manter o equilíbrio, de se manter a mente voltada para Deus, de se manter em oração nestas ocasiões, tanto se ali está um familiar nosso, um ente querido, um amigo, um conhecido, em função dos desdobramentos daquele episódio, que são invisíveis a nós, mas que estão ocorrendo em outras faixas existenciais. E o espírito, que invariavelmente após a morte passa por um período de perturbação, porque a morte constitui um choque biológico, assim como o renascimento, o espírito enfrenta na nossa realidade planetária dois choques biológicos muito grandes. O do renascimento, quando encarna, e o do desprendimento, quando desencarna, que lhe impõe um estado de perturbação, que varia ao infinito, dependendo do seu estado espiritual, do seu estado consciencial. Mas, invariavelmente, ele permanece ali durante o velório, participa do féretro, do sepultamento, e muitas vezes continua no seio da família, quando ocorre aquelas célebres discussões de questão de herança, e o espírito está ali, está presente, está participando daquilo. É muito frequente isso, não é regra geral, mas é muito frequente essas ocorrências, e nós nem nos damos conta, mesmo nós espíritas. Chico Xavier psicografou um livro muito interessante, chamado Voltei, que é assinado
pelo espírito irmão Jacob, que é um pseudônimo adotado pelo espírito, que na época não queria tornar-se público, mas era uma das grandes autoridades ligadas ao pensamento espírita. E como já havia ocorrido precedente do caso Humberto de Campos, o escritor Humberto de Campos, depois que passou a se comunicar com o Chico Xavier, e veio várias obras através da sua mediunidade, assinados por esse espírito, a sua família entrou no processo judicial requerendo os direitos autorais das obras que eram destinadas à manutenção de instituições filantrópicas, instituições de caridade. E Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira enfrentaram um longo processo judicial que foi favorável ao médium e à Federação Espírita Brasileira. E o espírito continuou comunicando-se através do médium, mas adotando um novo pseudônimo, que era o de Irmão X. Então, em função desse precedente, vários espíritos passaram a se comunicar através do médium mineiro, servindo-se de um pseudônimo. Foi o caso de André Luiz. Assim, quando ele apresenta a sua primeira obra, Nosso Lar, ele assina André Luiz, que não era o seu nome verdadeiro, era o nome de um dos irmãos de Chico Xavier, que havia desencarnado, e que, com a sua licença, ele passou a adotar, não querendo se identificar. E o mesmo ocorreu com esse irmão Jacob. Para obviar qualquer questão como a que havia ocorrido com Humberto de Campos, ele passou a assinar irmão Jacob. E nesta obra extraordinária, Voltei, ele narra todo o seu processo de desencarne. E narra, então, a sua participação da própria morte, evidentemente, mas de tudo o que ocorreu imediatamente após a sua morte. Ele acompanhou os familiares, esteve presente durante o seu velório, durante o seu sepultamento, acompanhou as disputas das questões de herança, etc. E ele narra neste livro, com riqueza de detalhes, chamando-nos a atenção para esta questão, né? De que nós devemos nos voltarmos mais para a nossa espiritualidade e compreendermos de uma vez por todas que somos seres imortais. E nós não somos um corpo que possui um espírito, que ocorre justamente o contrário. Nós somos um espírito que possui um corpo. E estamos aqui, como se tornou o chavão dizer, de passagem, transitoriamente, nós e aqueles que estão conosco. E nós devemos trazer para as nossas reflexões diárias a questão da morte, porque ela é presença diária em nossa vida. Nós acompanhamos pelos noticiários, em nosso dia a dia, casos de morte. Nós o tratamos com banalidade, como se fôssemos imortais no corpo, como se a morte nunca fosse chegar para nós ou para algum dos nossos, sendo que ela nos espreita de contínuo, porque é a única fatalidade a que estamos sujeitos. A única certeza que nos é imposta pela nossa condição biológica é a da morte. Então nós precisamos dimensionar a nossa condição de mortalidade espiritual e a nossa condição de transitoriedade na matéria que se transforma e que passa, a fim de atentarmos para as questões que são mais importantes em nossa vida. Então, voltando ao capítulo 9 de O Livro dos Médiuns, em que Allan Kardec analisa as questões
dos lugares mal assombrados, mas que denotam a imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos, etc. Na Revista Espírita, por exemplo, publicada por Allan Kardec, ele conta que ele narra, né, na sua primeira edição de janeiro de 1858, o caso da estátua de Minemon, na antiga Roma, que as pessoas que por ali passavam ouviam a estátua falar, sussurrar, dizer palavras perfeitamente audíveis, né? E aquilo assombrava. E ele coloca ali, então, fazendo a sua interpretação, a presença espiritual, né, que circunvolvia aquela estátua e circunvolve qualquer lugar reputado como assombrado. E ele escreve no Livro dos Médiuns: as manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. É muito comum, repetimos essa ocorrência, em Novo Hamburgo, há alguns anos, foi noticiado o caso de uma família que enfrentava um drama terrível no bairro Boa Vista, em que os objetos se moviam a olhos vistos, principalmente objetos cortantes, o que atemorizava a família, né, as facas que levitavam e avançavam na direção da parede, e que ganhou certa notoriedade nos meios de comunicação, e que ficou evidenciado como sendo um caso de obsessão, né? Uma casa espírita X foi acionada e fez uma intervenção através de um trabalho mediúnico em que o problema foi solucionado. Na década de 80, em Lomba Grande, um casal de conhecidos nossos, ele doutrinador, a mulher médium, uma médium notável, um casal de idade bastante avançada, foi chamado para atender um caso em Lomba Grande, em que, certa hora da noite, choviam pedras no telhado da casa. E saíam para fora com lanterna, lampiões, com espingarda, para ver se alguém estava por ali perto, e não encontravam ninguém. E este casal foi até a casa, porque aquilo se repetia, se tornou incômodo para a família, sempre no mesmo horário, tornando-se rotineiro, e lá a médium mergulhou em transe e manifestou-se um espírito que lhe coordenava as atividades mediúnicas, e o espírito indicou que naquilo ali nada havia de assombração, nem de intervenção mediúnica, que era um dos vizinhos que tinha animosidade com eles e estava tentando fazer com que eles saíssem ali da casa, o que mais tarde ficou confirmado. Então, é muito importante, antes de tributar tudo à intervenção espiritual, sempre se investigar primeiro, sempre buscar as explicações mais racionais possíveis, antes de ver uma determinada ação como sendo objeto da manifestação do invisível. Mas não podemos ignorar que a realidade espiritual da qual nós participamos está sempre presente no nosso dia a dia, agindo de forma imperceptível. E muitas presenças espirituais nos cercam, não só aqui na casa espírita, mas em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho, em nossos ambientes de relacionamento, etc. Tem uma questão que gostamos muito, por a julgarmos grandemente esclarecedora,
que é a questão 459 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec formula o seguinte questionamento: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossas ações? E os espíritos respondem da seguinte maneira: influenciam sim, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Com esta resposta, os espíritos estavam chamando a nossa atenção para essa intervenção da espiritualidade em nossas existências, que é diária e é muito grande, e muitas vezes nós não percebemos. E justamente em função desta influência que nós atraímos para nós, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, surge a necessidade urgente da nossa transformação interior e de ostentarmos um comportamento exterior e, sobretudo, interior, pautado pelo bem, pautado pela honestidade, pautado pela retidão. Tivesse Norman Baker agido corretamente, não teria terminado os seus dias em perturbação, nem teria levado à perturbação inúmeros outros seres. Jesus asseverou no seu memorável discurso do Sermão da Montanha, que o evangelista Mateus anotou no capítulo 7, no versículo 13, o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e inúmeros são os que por aí entram. Entrai pela porta estreita. Esta porta estreita é justamente o caminho reto, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da luz. E sem mais delongas, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que deposite as suas bênçãos sobre nós, fazendo com que nos voltemos cada vez mais para a sua doutrina, para o entendimento da sua mensagem e para a vivência diária dos seus ensinamentos, a fim de que suas palavras encontrem ressonância em nossa intimidade e se traduzam em pensamentos, palavras e atos de generosidade, de caridade e de amor. Agradecemos a presença e a atenção de todos e passamos a palavra aos orientadores da casa.